Hoje trago-vos o Cândido Otimismo, uma sátira filosófica lançada em 1759, escrita por Voltaire, um dos grandes pensadores do Iluminismo. Eu já andava há anos a namorar este livro, decidi finalmente para o meu desafio dos clássicos da Lili este ano escolhê-lo. Ia um bocadinho receosa, devo confessar, porque apesar de gostar muito de escritores franceses, nunca tinha lido nada de Voltaire. É um escritor antigo, tinha um bocado de medo que a linguagem fosse assim uma coisa mais arcaica, mais difícil de decifrar. Mas não, encontrei aqui um livro, sobretudo, muito divertido. A edição que eu li, esta edição pequenina da Tinta da China, foi traduzida pelo político e pelo historiador especializado em iluminismo, Rui Tavares. Na tradução, ele tentou ao máximo preservar o original e, numa nota introdutória, explica todos os capítulos um a um, contextualiza não só a importância atual, mas também o contexto histórico. Por exemplo, o livro, na altura, foi publicado sobre um pseudónimo, apesar de toda a gente saber que tinha sido o Voltaire a escrevê-lo, porque efetivamente teve um impacto muito grande na sociedade e foi, em alguns sítios, em alguns estados, queimado e proibido. Cândido, o nosso protagonista, é um jovem ingênuo que cresce num castelo na Alemanha. Ele é educado por um mentor, por um filósofo, que é o Pangloss, que lhe ensina que tudo aquilo que acontece no mundo acontece pelo melhor. No entanto, esta visão do mundo que lhe é ensinada é posta à prova quando ele se apaixona, é expulso do castelo e vê a vida dele toda a mudar quando está ali numa aventura gigantesca pelo mundo inteiro e está constantemente a ver as tragédias que há no mundo. É guerras, é desastres naturais, é crueldade humana, o homem vê de tudo. Ao longo dos capítulos nós vamos acompanhar então esta aventura do Cândido. Países como Portugal, países como França, Inglaterra, Turquia, ele vai andar um bocadinho por todo o lado e em cada país vai encontrar coisas terríveis. É o fanatismo religioso, é a miséria, a Inquisição, é a escravatura, é ainda o terremoto de Lisboa. Portanto, à medida que as tragédias se acumulam, ele vai começar a duvidar daquilo que o seu mentor o ensinou até ali. Principais temas trabalhados neste livro: uma clara e precisa crítica ao otimismo filosófico da época. O autor, que é uma das grandes figuras do iluminismo, criticava imenso a filosofia do Leibniz, eu não sei bem se é assim que se pronuncia. Este filósofo acreditava e defendia que tudo aquilo que acontece faz parte de um plano perfeito e o Voltaire achava esta ideia simplesmente ridícula. Aliás, ele mostra exatamente o oposto disto no livro. Ele mostra como esta visão é um bocado ignorante e até perigosa porque, de alguma forma, ignora o sofrimento humano. O segundo grande tema do livro é a hipocrisia da sociedade, dos governantes, da religião. Com este livro, Voltaire basicamente acaba por expor a corrupção da Igreja, a crueldade dos governantes, o absurdo dos sistemas políticos que perpetuam e ignoram a injustiça. A Inquisição, por exemplo, que ele trabalha aqui no capítulo em que Cândido passa por Lisboa, é claramente um exemplo disto, porque é um instrumento de repressão que passa disfarçado de moralidade. Eu decidi não ler nada sobre o contexto do livro antes de fazer esta leitura, portanto fiquei muito surpreendida quando Lisboa foi um dos pontos de paragem do Cândido, mas faz todo o sentido porque realmente o terremoto de 1755 não só destruiu grande parte da cidade, mas provocou a morte de dezenas de milhares de pessoas e exatamente por este impacto foi uma tragédia que foi debatida nas grandes cidades da Europa na época. Como Voltaire estava claramente em guerra com esta filosofia do otimismo, fez todo o sentido ele ter pegado no exemplo de um desastre natural como um terremoto, como exemplo do quão absurda é esta ideia de que tudo acontece para o bem maior. Porque é realmente uma ideia absurda para Voltaire. Como é que poderia fazer parte de um plano perfeito uma catástrofe tão grande com consequências tão perturbadoras e trágicas? Ainda assim, houve outro pormenor que fez com que Voltaire tivesse escolhido Portugal e principalmente Lisboa como ponto de paragem de Cândido, que tem a ver com este peso que a religião tem ainda hoje em Portugal, mas na época ainda mais importância tinha. Éramos um país profundamente católico, completamente dominado pela Inquisição, o que fazia o algo perfeito para ele fazer esta crítica ao fanatismo religioso. Uma coisa que eu gostei muito no livro é que o Rui Tavares, no fim, tem uma explicação de cada capítulo, e no capítulo diz Lisboa é muito interessante porque ele distingue realmente aquilo que era ficção e aquilo que não é ficção e que foi realmente real. A Inquisição foi real, toda a gente sabe, mas, por exemplo, no livro, quem decide que vai haver um auto de fé é a Universidade de Coimbra, e isso não é verdade de todo, eles não tinham autoridade para isso, mas foi só um pormenorzinho que eu achei muito interessante. A escrita de Voltaire é absolutamente genial. Ele não romantiza em nada a condição humana, descreve tudo com uma crueza gritante, em alguns momentos é desconfortável, noutros momentos faz-nos rir alto. A forma como ele expõe as falhas humanas é simplesmente brutalmente
cómica. O ritmo do livro é alucinante, são muitos capítulos, mas muito curtos e também muito diretos, é quase como se ele estivesse a escrever à pressa, com medo que alguém lhe roubasse a pena da mão. Neste livro não há espaço para descrições desnecessárias, não há espaço para sentimentalismos baratos, tudo o que é tragédia acontece muito rápido, como se fossem notas soltas de uma ópera cómica, onde toda a gente desafina, mas também ninguém quer saber. O humor que inicialmente foi aquilo que me prendeu a atenção a este livro é simplesmente genial. Ele não critica nada diretamente, põe as personagens a fazer e a dizer coisas tão ridículas que nós, quando damos por nós, estamos-nos a partir a rir. E é exatamente por isso que o livro é tão impactante, porque nos coloca, sem que nos apercebamos, a pensar nas ideias absurdas que estas personagens defendem. Foi para mim uma leitura incrível e percebo realmente porque é que é um dos grandes clássicos da literatura. Ensina-nos sem nos dar lições, mostra-nos sem nos obrigar a ver, faz-nos rir enquanto nos rasga por dentro. O livro termina com a frase "é preciso cultivar o nosso jardim", que parece até uma frase assim mais humilde, mas que na verdade, se nós pensarmos, encerra o mundo inteiro. Se encararmos a vida como uma série de infortúnios, percebemos que não nos adianta nada filosofar sobre o pior do mundo enquanto não realmente metermos mãos à obra e fazermos aquilo que está ao nosso alcance para mudar alguma coisa. Ler este livro é lembrar que a literatura pode ser um prazer imenso, ainda que aborde tanta tragédia e basicamente tudo aquilo que está mal no mundo. É um livro super atual, podia ter sido escrito ontem, é intemporal, lá está, é incrível, se tiverem a oportunidade leiam. E é a lição que eu tiro deste livro, se for para sofrer, ao menos que seja a rir. Espero que tenham gostado, se já leram digam-me por favor aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência ou se estão ainda a pensar ler. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.